Vamos falar sobre o pastor alemão. Certamente um dos cães mais elegantes e ativos que existem. O pastor alemão pode ter fama de bravo, mas ele é, na verdade, um grande amigo da família. E com o treinamento correto, todas as características cativantes dessa raça vêm à tona. E elas não são poucas. Eu mesmo sempre tive um cão da raça pastor alemão ao meu lado, como guardião do templo. E embora eu nunca tenha criado essa raça diretamente, eu sempre estive em estreito contato com diversos criadores dessa raça, no Brasil e na França. Aliás, a mamãe do meu quarto filho sempre foi criadora de pastor alemão sob o afixo Yeltau, na França. Pequena publicidade gratuita. Um cão que prima por ser muito obediente, é uma raça que está sempre alerta para proteger a casa e a família, e é um exemplo de lealdade. Quando acostumado desde cedo, ele é uma excelente companhia para os seres humanos, para crianças e mesmo para outros pets. Você quer saber tudo sobre o pastor alemão? Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e como o próprio nome já diz, a raça pastor alemão é originária da Alemanha. E registros dos ancestrais dessa raça são datados do século XII. Entre o século XII e o século XIX, houve uma evolução informal dos ancestrais dessa raça, até que a partir do século XIX, um oficial da cavalaria alemã chamado Max von Stephanitz decidiu utilizar o seu tempo livre da aposentadoria para criar uma raça uniforme e de excelência. Seu objetivo era juntar as melhores características dos cães pastores vulpinoides existentes pelas diversas regiões da Alemanha, em especial na região centro e na região sul da Alemanha, a fim de chegar a uma raça perfeita. Os cães pastores nessa época eram ou molossoides ou vulpinoides. Os que se pareciam com um lobo eram a meta que foi fixada por esse capitão. Ele passou a frequentar várias exposições caninas, em especial exposições de trabalho, e em 1899 ele adquiriu o seu primeiro exemplar, chamado Hector Linkschein, e mudou o nome desse cachorro para Horand von Grafrath. Grafrath era a cidade onde ele morava. Horand foi então utilizado como referência para a criação dessa raça que ele chamou cão de pastor alemão. Horand então foi usado como primeiro esboço e é considerado a base da raça pastor alemão tal como nós a conhecemos. Stephanitz utilizou nesse projeto o seu conhecimento adquirido ao longo dos seus anos de trabalho no Veterinary College da Alemanha e estabeleceu um design principal que se parece com um padrão da raça, que ele gostaria que os criadores que o seguissem almejassem, com um julgamento baseado em ângulos de ossatura, proporções e medidas. Seu objetivo foi alcançado com louvor, e hoje o pastor alemão é uma das raças mais conhecidas, mais difundidas e mais apreciadas no mundo todo. A raça começou a se popularizar nos Estados Unidos no começo do século XX. No entanto, com o advento da Primeira e da Segunda Grandes Guerras, em especial a Primeira Grande Guerra, diversas raças alemãs caíram em popularidade. Isso inclui os pastores alemães, que chegaram mesmo a mudar de nome em alguns locais. Na época da Primeira Guerra Mundial, qualquer coisa que remetesse aos alemães era estigmatizada. E então, nessa época, o American Kennel Club mudou o nome da raça pastor alemão para cão-pastor, simplesmente. E na Inglaterra ele passou a ser chamado de cão-lobo da Alsácia ou simplesmente pastor alsaciano. Em 1921, após então a Primeira Guerra, o American Kennel Club retornou ao nome pastor alemão. Mas na Inglaterra ele só voltou a ser reconhecido como pastor alemão em 1977. Vamos falar um pouco do Rin Tin Tin? A história é ótima. No final da Primeira Guerra Mundial, em setembro de 1918, um cabo da Força Expedicionária Americana, chamado Lee Duncan, encontrou na região da Lorraine, na França, um canil alemão bombardeado e, em um buraco em meio aos destroços, uma cadela com 5 cachorrinhos recém-nascidos. O regimento adotou esses cachorrinhos e quando eles voltaram para Los Angeles, o cabo Duncan ficou com 2 filhotes, um macho e uma fêmea. Duncan chamou os 2 filhotes de Nanette e Rantantan, Rin-Tin-Tin, o mesmo nome que os soldados franceses davam a um casal de bonequinhos de boa sorte. E essa é uma história real, que os franceses sempre levavam consigo. A fêmeazinha Nanette contraiu pneumonia e morreu, e Duncan ficou com Rin Tin Tin e ele se dedicou a adestrá-lo, desenvolvendo suas habilidades, e finalmente ele propôs como candidato a um filme que precisava de um cão, para Warner Brothers. Apelidado de Rint por seu proprietário, Rin Tin Tin surgiu então nas telas em 1922, no papel de um lobo, uma primeira aventura em um longa-metragem chamado Onde o Norte Começa. E logo em seguida ele assumiu o personagem de Rin Tin Tin
pastor policial, com um sucesso enorme ao longo dos Estados Unidos. Aliás, acredita-se ao enorme sucesso desse personagem o salvamento da falência iminente da Warner Brothers. Entre 1930 e 1955, várias séries no rádio fizeram sucesso, sempre em torno do personagem Rin Tin Tin, e era o mesmo cão que fazia sempre os efeitos sonoros. Com a sua morte em 1932, 4 de seus filhos assumiram a carreira. Rin Tin Tin foi enterrado na França, em Agnières, mas a sua saga continuou através dos seus filhos, e mesmo através dos seus netos, que deram vida ao personagem através de filmes e de séries, tal como nós o conhecemos hoje em dia. A linhagem autêntica de Rin Tin Tin não foi perdida com a morte de Lee Duncan, o famoso cabo, em 1960. Com seu acordo, a linhagem teve continuidade no estado do Texas, o que possibilitou o nascimento de diversos descendentes diretos de Rin Tin Tin. Sua neta continuou a linhagem até 1988, e mesmo nos dias atuais, num rancho chamado El Rancho Rin Tin Tin, no Texas, existem então vários descendentes de Rin Tin Tin através dos Estados Unidos. Por ser de fácil treinamento, o pastor é uma raça muito querida para interpretar papéis na televisão e mesmo no cinema, mais recentemente como companheiro de Will Smith no filme Eu Sou a Lenda. Eu poderia citar outros. Mas vamos voltar ao nosso pastor alemão. Condições físicas. Os cães dessa raça são bastante ativos, precisam de uma rotina de exercícios regular. Por ser uma raça de caça, todo cachorro inicialmente é de caça, e principalmente de pastoreio, eles requerem atividades todos os dias. Algumas recomendações para esse momento são brincadeiras que exigem inteligência e perspicácia. Esconde-esconde, ele adora. Buscar a bolinha, mesmo quando a bolinha está muito longe. E se não for possível, mesmo uma boa corrida está de bom tamanho. Para mantê-lo longe do tédio. Sem atividades, contudo, o cachorrinho pode ficar inquieto e procurar métodos menos desejáveis para se destressar. E aí ele pode começar a roer objetos ou latir muito, em especial nos 2 primeiros anos. Depois tudo se acalma. Popularidade. Quando nós falamos que o pastor alemão é um dos cães mais populares do mundo, não estamos de brincadeira. Segundo o American Kennel Club, os pastores alemães estão entre as raças mais populares já há décadas, sendo um cachorro extremamente inteligente e principalmente que gosta de se mostrar prestativo. Dessa maneira, os reforços positivos adequados fazem com que ele seja extremamente treinável. Um pastor alemão é uma raça tão inteligente e obediente que eles aprendem um comando em apenas 5 repetições em média. Símbolo de bravura também. A raça é um dos maiores símbolos de bravura do mundo canino. Diversos pastores alemães já receberam medalhas por conta de heroísmo que apresentaram em situações difíceis. O exemplo disso é Apolo, que recebeu uma medalha em nome dos cães pastores que ajudaram nos resgates dos ataques do 11 de setembro de 2001. E aqui eu deixo de lado todas as prestações heróicas ao longo das 2 guerras mundiais em que os cães eram utilizados como farejadores, descoberta de minas, em caso de catástrofe, soterramento, são sempre os cães que estão em primeira linha e de forma incansável. Características físicas. É um cachorro vigoroso e musculoso, com membros posteriores levemente inclinados, e nós vamos voltar a isso quando falarmos do risco de displasia coxofemoral. As coxas têm que ser potentes, bem como uma mordedura da raça, derivada de um maxilar forte. As orelhas são eretas, pontiagudas e bem alinhadas, em constante estado de atenção. Estou descrevendo um pastor alemão, como ele deve ser. A raça tem pelos curtos que não são muito curtos, mas não deve ter pelos longos. A variedade pelo longo não é aceita no Standard FCI, embora ela seja consagrada pelo uso e procurada comercialmente. Eu imagino que uma raça sempre estando em evolução, um dia desses isso também vai evoluir, o pastor alemão pelo longo vai começar a ser aceito, talvez daqui a 1 ou 2 gerações. Os pelos são sempre de camada dupla, pelagem preta com marcas marrom avermelhadas ou amareladas, ou até mesmo cinza claro. A cor branca não é aceita e era considerada um defeito grave, até que, relativamente recentemente, uma nova raça foi criada, o pastor alemão branco, que nós já desenvolvemos num vídeo cujo link está aqui em cima. Por conta das características da pelagem de um pastor alemão clássico, ele é às vezes chamado de pastor alemão de capa preta, enquanto o pastor alemão todo preto é chamado de manto negro. Existem algumas variações de ordem regional, quando o manto negro e o capa preta eles se confundem em relação às descrições. Mas o mais correto é isso: capa preta é o pastor alemão clássico tipo Rin Tin Tin e o manto negro é o pastor alemão todo preto. Personalidade. Quem conhece o pastor alemão com certeza vai se apaixonar. Ele tem uma personalidade forte, extremamente protetor e atencioso com a família. Eles adoram servir e costumam ter uma tendência muito forte à obediência. São cães exemplares extremamente fiéis, inteligentes, ativos, protetores, carinhosos, obedientes, elegantes, corajosos e curiosos. Max von Stefanitz foi muito cuidadoso ao criar uma raça tão completa. Porém, pensemos também as variações individuais dentro de uma raça.
e que um cachorro é o reflexo do seu mestre. Então a sua personalidade, no final das contas, vai variar e depender muito da forma com que ele terá sido criado pela família. Isso é importante. Apesar de ser fiel e carinhoso, o pastor alemão é uma raça grande e defensora. Por isso é importante iniciar um adestramento que permita ao mestre de ter controle sobre o animal, de forma também que ele desenvolva um temperamento equilibrado. Inteligência. O pastor alemão é uma das raças mais inteligentes do mundo e ocupa a posição número 3 no ranking do livro A Inteligência dos Cães, que é uma referência oficial, escrito por Stanley Coren. Mas eu preciso destacar que vai além da inteligência. A fidelidade é o ponto alto da personalidade do pastor alemão. E ele aprende muito rápido com o objetivo de agradar o tutor. Então, mais do que aprender rápido, ele vai gravar facilmente e sempre atender aos seus comandos com entusiasmo. O adestramento deve começar cedo, nos primeiros meses de vida do filhote. Filhote esse que só deve ser separado da mãe após o desmame completo, de forma que ele aprenda a ser um cachorro com a sua mãe. E isso vai fazer toda a diferença ao longo de toda a vida do cachorro. Convivência. Apesar de serem cães muito confiantes e independentes quando estão em ação, os pastores alemães não gostam de ficar sozinhos. Por isso é muito importante criar uma rotina em que eles tenham companhia e gastem energia de forma positiva. Dentro dessa rotina, é claro, é possível que existam momentos em que ele fique sozinho, mas no âmbito dessa rotina ele sabe que isso vai acabar rápido. Socialização. Assim como qualquer cachorro, o pastor alemão precisa ser socializado desde filhote. É muito importante para a raça, especialmente porque ela pode se sentir bastante tímida em relação a estranhos e não se sentir à vontade com eles. Quando você acostuma o seu cão a pessoas diferentes que estão presentes desde cedo, ele se sente mais à vontade e menos tímido. A mesma premissa vale em relação a interações com crianças e com outros cachorrinhos. Pelagem. A pelagem do pastor alemão ela é semilonga e bem assentada. A raça tende a soltar pelos durante o ano todo, mas especialmente nos períodos de troca, que acontecem 1 a 2 vezes por ano. Nesses períodos é recomendado escová-los regularmente, pois a quantidade de pelos pode ser muito grande. Apesar de perderem muito pelo, o pastor alemão não precisa de banhos muito frequentes. Banhos em excesso podem mesmo atrapalhar a saúde do pelo e da pele dos cães. Dê banhos então quando você achar realmente necessário. Cuidados gerais. Os pastores alemães só querem agradar ao ser humano. E o que você pode oferecer de melhor para eles é simplesmente amor, afeição de retorno. E é claro, fazer com que seu amigo tenha uma vida saudável faz parte do pacote. O pastor alemão, como seu próprio nome já diz, tem origens no pastoreio. E por isso ele tem que se manter sempre ativo e se sentir útil. Brincadeiras ou estimulantes são então ótimas para mantê-lo equilibrado. Buscar bolinha, esconder objetos, fazer caminhadas todos os dias vão deixá-lo muito feliz e mesmo cansado na medida certa. Cuidados com a saúde. Apesar de ser um cão muito ativo e saudável, algumas doenças são mais comuns entre os cães dessa raça. A famosa displasia coxofemoral, as dermatites e as alergias. A displasia, que é comum em diversas raças de grande tamanho, consiste em uma malformação na articulação do quadril que causa desconforto, dor e pode levar o cachorro a mancar, ter problemas de locomoção e piora com a idade. Essa doença tem um aspecto genético e é muito importante conversar com o criador, conhecer o pai e a mãe e ter confiança na pessoa que criou o cachorrinho que você vai adotar. A evolução da raça pastor alemão fez com que a linha de dorso desejável seja inclinada, forçando assim as articulações dos quadris, que são um pouco mais frouxas. Quem defende esse aspecto diz que com isso o cachorro cobre mais terreno. Eu, pessoalmente, sou partidário de um perfil de pastor alemão que se encaixa no que se chama antigo tipo, que, aliás, não são muito bem vistos nas exposições, porque a linha de dorso ela é simplesmente horizontal e ela não é tombante, e, por outro lado, não existe problema de displasia. Ou existe pouquíssimo problema de displasia. O meu pastor alemão, que eu tenho hoje, ele tem 3 anos, 4 anos, se chama Garou, que é o diminutivo de loup-garou, que é lobisomem em francês, e ele vem da última ninhada de uma criação chamada She-Wolf, que era em Teresópolis, mas ela parou de criar e enviou o patrimônio genético dela para uma criadora amiga de São Paulo, cujas coordenadas eu não tenho. A linha de dorso do meu cachorro não é inclinada, mas ele sobe escada, desce escada e não tem problema nenhum, ele é um atleta. A partir disso e dos pastores alemães que eu tive, eu posso avançar que é possível trabalhar contra o risco de displasia coxofemoral, pesquisando bem e sendo cauteloso na hora de adquirir o seu cachorrinho. Os pastores alemães também podem ter otites com frequência, então é sempre bom examinar os ouvidos do seu cachorro e a pele de uma forma geral. Em caso de dermatite, de otite ou de outros problemas do gênero,
o ideal é ir ver o seu veterinário rapidamente, para pegar o problema enquanto ele é pontual. Quanto à expectativa de vida, no pastor alemão ela fica entre 10 e 14 anos. Seguindo todas as indicações de como criar o seu companheiro da melhor forma, além de visitas constantes e regulares ao seu veterinário, você pode ter certeza que ele terá uma vida longa e saudável. E até breve, para um próximo vídeo.